Existe um gênero, entre muitas aspas, de mangá que ficou bem popular nos últimos anos, que são mangás de torneio com figuras históricas e mitológicas. O principal expoente desse gênero é, obviamente, Shumatsu no Valkyrie, que ganhou bastante popularidade, principalmente após a sua adaptação em anime na Netflix. Mas existe um mangá que veio dessa onda de mangás de torneio que eu simplesmente não consigo compreender o porquê disso não ser um mega sucesso, dada a sua qualidade absurda. Eu tô falando de Tenkaichi, uma das melhores coisas que eu li nos últimos anos em termos de mangá. Mas existe uma luta em específico nesse mangá que eleva ainda mais o padrão de Tenkaichi, que já é bem alto. E é essa luta que eu quero contar pra vocês. A luta entre o homem que nasceu abençoado pelos deuses contra o homem que superou os deuses. Ok, como em todo vídeo, antes de ir direto pra luta, eu vou adicionar um pouco de contexto, tanto para quem não conhece Tenkaichi, quanto para quem ainda não chegou nessa parte. E com isso, obviamente, tenham em mente que esse vídeo contém spoilers, então estejam já avisados. Tenkaichi é um mangá que se passa no século XVII no Japão, e que nos conta uma linha alternativa da história do Japão. Nessa história, o Daimyo Oda Nobunaga, governante supremo do Japão, após passar por diversas campanhas militares a fim de unificar os clãs e unir o Japão inteiro, acabou se vendo próximo ao fim de sua vida, dada a sua idade avançada. E algo que muito o preocupava era quem seria o seu sucessor para assumir a governança. Para a maior parte das pessoas, a resposta é meio óbvia: deixar o país nas mãos de seus descendentes ou de algum militar de alta patente de extrema confiança seriam as escolhas mais previsíveis. Mas Oda não via qualquer sentido nisso. Ele era um homem que conquistou tudo que conquistou na guerra, na luta, no sangue e no suor, e não faria sentido dar tudo isso de mão beijada a qualquer um que fosse. E sendo assim, ele conclama uma reunião com os chefes das principais famílias de renome do Japão, onde ele anuncia o seu plano. Dentro de poucos dias, um torneio seria iniciado, e caberia a cada senhor feudal escolher o seu guerreiro mais habilidoso, podendo ser qualquer guerreiro que o senhor feudal preferisse, desde samurais a ninjas, escravos a estrangeiros e até mestres e monges. Qualquer guerreiro poderia lutar naquela arena, num torneio que seria conhecido como Tenkaichi. E o prêmio supremo desse torneio seria a governança do Japão, a família cujo artista marcial vencedor representasse. E dentro disso, os maiores artistas marciais e guerreiros daquela época foram convocados. Pessoas como Sasaki Kojiro, Miyamoto Musashi, Kamizumi, Yasuke, William Adams e Ito Sai são apenas alguns dos nomes mais notórios dos participantes desse torneio. Porém, o nosso foco hoje será na quarta luta do torneio, que pra mim é a melhor e mais inventiva de todas as lutas que a gente tem. Uma das exigências do Oda Nobunaga para que cada luta se tornasse cada vez mais interessante era de que cada luta ocorreria em uma ambientação diferente. A primeira luta acontece na frente do castelo do Oda, a segunda, uma densa floresta, e a terceira em um navio. A quarta, que é o nosso foco aqui para esse vídeo, era uma luta confinada em uma jaula, mais especificamente a Jaula dos Dragões Gêmeos. Na plateia, Ito Sai já alertava para a extrema dificuldade que seria lutar em um ambiente confinado. E na arena, Haomori introduzia os guerreiros que travariam a maior batalha de todo o torneio. Ao leste da arena, representando o clã Shibata, o homem que é tido como o Santo da Espada ou o Deus da Espada, tendo discípulos renomados em todos os cantos do país, entra Kamizumi e Senokami Nobutsuna, que para quem leu Vagabond vai se lembrar muito bem desse personagem. E do lado oeste entra aquele que é conhecido apenas como uma fera sem consciência. Versado na arte do sumô com um tamanho que chega a parecer mentira, entra Hinochoko. Rosuin na plateia já destacava que o tamanho daquele monstro seria um problema. E só de sentir a presença desse monstro avassalador, Kamizumi prontamente acordava pronto para uma partida. Ao entrar na jaula, a única coisa que Choco exclamava era matar. Antes mesmo de Haomori terminar a palavra comecem, Hino já avançava como um raio buscando pisotear o velho, que prontamente se esquivava. E nessa hora o narrador nos explicava que as origens do sumô estão na disputa entre água e alimentos entre vilarejos rivais. Portanto, chutes, cotoveladas, socos, pisões eram permitidos. Diferente do sumô de hoje em dia, que é mais esportivo, tem regras, um ringue e um juiz para apartar a briga. A água é o recurso mais importante para a vida humana. Sendo assim, um rikishi é aquele que arrisca tudo por seu vilarejo. Ou seja, um combate de vida ou morte como aquele do Tenkaichi não era nada pro Choco, que era um rikishi. Miyamoto Musashi já alertava ainda na arquibancada a diferença de ambos, pois enquanto Choco atacava consecutivamente sem parar, Kamizumi parecia até despreocupado, a ponto de sequer desembainhar sua espada.
o narrador nos contava sobre Kinjite, uma palavra nas artes marciais para se referir a técnicas proibidas em esportes de combate. Ele nos dizia sobre Raiden Tamemon, um Rikishi que era tão forte que foi obrigado a selar suas principais técnicas. Tais técnicas ficaram conhecidas como Kinjite. Elas geralmente são levadas para técnicas que são muito quebradas dentro de esportes de combate e por isso são proibidas. Porém, para alguém como Kamizumi, ele era tão quebrado que o mero ato de sacar sua espada já era considerado um Kinjite, a ponto de que o mesmo não desembainhava a mesma espada há 50 anos. Após dominar Choco apenas com suas técnicas, Kamizumi, antes de finalizar o combate, salta retirando a máscara de Choco. E no que todos esperavam ver o rosto de um demônio, algo surpreendente nos é mostrado. Os instintos de Kamizumi o alertavam que algo grandioso estava para acontecer. O rosto de um homem belo nos era revelado, junto da informação de que agora Choco realmente havia acordado. E diferente daquele Choco selvagem e sem consciência, esse se mostrava um homem educado e muito inteligente, que apenas ao observar a situação, ele já entendia onde se encontrava, entendendo que estava no contexto do Tenkaichi, um torneio de vida ou morte. E nesse momento, o seu passado nos era mostrado. Há muito tempo em um vilarejo nas montanhas Rino, um bebê nasceu, mas não era qualquer bebê. Aquela criança era um demônio. Nascido com um corpo anormalmente forte e com um chifre na testa, em questão de meses o mesmo podia andar e falar perfeitamente. Apelidado de Onigami, o mesmo era venerado e temido pelos aldeões da Vila Rino, e sua mãe tirava proveito disso como podia. O mesmo se tornou famoso por seu sumô, onde ele derrotou rikishis renomados que caíram diante de sua força. Mas algo o incomodava. Onigami não era um nome, mas sim um título que foi dado pela sua própria mãe. Ele era visto por todos, inclusive por sua mãe, apenas como uma força da natureza, um deus ou um demônio, que possuía uma força sobre-humana, mas não como um indivíduo. Sua própria mãe não amava ele, ela apenas o utilizava para os seus próprios interesses. E o mesmo havia questionado sua mãe, inclusive, diversas vezes do porquê ela não lhe dava um nome. E isso seria, inclusive, um indicativo de que ela não o amava. Mas a mesma sempre usava o poder psicológico que ela tinha sobre o Onigami para que ele nunca se voltasse contra ela. A fama sobre o Onigami, sobre um espírito maligno que rondava o vilarejo Rino, acabou crescendo. E um dia tudo mudou. O vilarejo foi visitado por Oda Nobunaga e seus homens. Oda se apresenta como o homem que unificaria todo o Japão, e exigia conhecer o homem que era conhecido como Onigami, e que supostamente estava atormentando as vilas vizinhas. Ao ver que Oda pretendia executar os dois, e ao se ver ameaçada, a mãe de Onigami o entrega e diz que ele era um espírito maligno, e que ela era uma inocente que só estava sendo manipulada por ele. Onde Oda, ao ver isso, prontamente manda que seus homens fuzilem ambos, a mãe e o Onigami. A mãe de Onigami morre rápido, pois ela não aguentaria um fuzilamento. Mas ele não seria abatido por um mero ataque como esses, ele era alguém com um corpo sobre-humano. E ao ver a força desse monstro, Oda faz por ele o que seus pais não fizeram, o dando um nome. A partir de agora, ele não seria mais o Onigami, e sim Choco, e serviria ao grande Oda Nobunaga. O mesmo ajudou Oda em sua estimada unificação. E em 1590, com o Japão unificado finalmente, e em tempos de paz, Choco tomou a decisão de adormecer por um tempo, dado o tédio que ele estava sentindo. Uma máscara com uma agulha que, ao ser colocada em um ponto certo do cérebro, faz com que a pessoa fique em um estado de dormência. Mas Choco sabia que aquilo não seria para sempre, e que ele posteriormente seria acordado quando o momento de enfrentar um oponente verdadeiramente forte chegasse. E esse momento chegou. De volta à arena, Choco clama para que Kamizumi lhe diga o seu nome, pois segundo ele, o nome é o que faz um homem. Kamizumi prontamente lhe responde que seu nome não deve ser proferido como Kamizumi ou sequer o Santo da Espada, mas sim como Bushin, que significa Deus das artes marciais. Choco dizia que se era assim, então que Kamizumi o chamasse de Onigami. E continuando a luta, Choco nos mostrava que mesmo sendo pesado, a sua velocidade não era nem um pouco afetada. E com seus golpes poderosíssimos, o mesmo quebrava a jaula no qual os dois estavam, e sem dar tempo para o seu oponente, ele usava um pisão do sumô que seria impossível de ser desviado daquela distância, com todos achando que aquele seria o fim de um velho fraco como Kamizumi. Mas para o Bushin aquilo não era nada. Após ele se desviar, o aluno de Kamizumi soa frio e diz que finalmente estava aberto, e ali estava, o portão do despertar celestial. Ali e agora, Kamizumi mostraria porque a sua alcunha é Bushin. Todos se chocavam, menos Choco, que a fim de ver o real limite de seu oponente, avançava com um ataque pesado, onde Kami, apenas com o cabo de sua espada, jogava Choco para longe. Munenori alertava que aquele truque que impressionou a todos não era nada, se comparado com os outros ataques que o deus das artes marciais possuía.
E o aluno de Kamizumi dizia que, nesse estado, a velocidade e sentidos do Bushin aumentavam drasticamente, além do limite humano, e agora o seu passado nos era mostrado. Hidetsuna era descendente de renomados espadachins, sendo dito como o maior prodígio de sua época. Seu mestre o alertava de que seu nível era realmente alto, porém, que o mesmo deveria se focar nas forças da natureza, pois aquele que domina as forças da natureza e a si mesmo pode adentrar no domínio divino, algo que até os maiores artistas marciais nunca tinham conseguido alcançar. E assim ele o fez. Durante 60 anos de sua vida se dedicando à esgrima e artes marciais, participando de guerras e duelos, o mesmo se tornou o maior espadachim vivo. Não era capaz de cortar flechas em pleno ar sem sequer se levantar. Ele era aclamado como magnífico, um homem com habilidades descomunais, mas para Kamizumi era diferente. Ele pensava que tudo aquilo era ridículo, magnífico, extraordinário, aquilo não era nada. Aquelas habilidades eram medíocres, elas nunca alcançariam os deuses. Agora, completamente frustrado, o mesmo renuncia à espada, prometendo que jamais empunharia sequer uma espada de madeira na sua vida antes de alcançar o nível dos deuses. Ele se isolava nas montanhas, onde passava o dia inteiro meditando. Ele compreendeu que não importava o quanto ele melhorasse seu corpo, os homens são limitados por natureza. Força, velocidade, sentidos, nada daquilo dos humanos alcançava o nível dos deuses. Após muito tempo em estado de meditação, o seu corpo estava prestes a colapsar. Seu aluno mais leal foi até ele a fim de levá-lo dali, mas naquele instante algo mudou. O coração de Kami parou por um instante. E o mesmo finalmente conseguiu enxergar. À sua frente algo maravilhoso se mostrava. O portão finalmente estava aberto. E aquele era o território divino, o território dos deuses que Kamizumi sempre almejou. De volta na arena, o aluno de Kamizumi era questionado. Todos diziam que era impossível o coração de um homem parar de bater e o mesmo ressuscitar logo em seguida. Mas ele explicava que o portão celestial era um território dos deuses, e aqueles que eram meros humanos não podem compreender tal estado. Apenas Kamizumi tinha alcançado a maestria marcial suficiente para conseguir compreender como isso funciona. Portanto, não importava o quão grande ou habilidoso o seu oponente seja, enquanto for humano, não afetará o deus das artes marciais. Shoko se questionava se aquele era o nível do deus das artes marciais. Kami alertava que, embora parecesse fácil fazer aquilo, não era qualquer um que poderia fazer. Mas Shoko, ele é o Onigami, aquele que também é conhecido como um deus. E com a pressão do ar, em um golpe ele parte a bainha da espada do velhote. E agora o Bushin não teria alternativa, a não ser usar sua espada. Sasaki dizia o quão absurda era a técnica de Shoko, usando a força e o peso de seu corpo para criar um vácuo e assim cortar a bainha da espada. E ali e agora nós veríamos a técnica divina do Bushin contra o corpo divino do Onigami. Bom, essa daqui foi a primeira parte do confronto entre Kamizumi e Shoko. Eu vou dividir em duas partes justamente para que o vídeo não fique tão cansativo em si. E esse vídeo foi mais para introduzir os personagens mesmo, porque a partir do próximo a luta vai começar a tomar ainda mais forma. Já gravei a segunda parte, eu vou postar em breve. Essa é uma luta que eu gosto bastante aqui em Tenkaichi, e nessa primeira parte a gente consegue ver muita coisa legal. O Kamizumi é um monstro absurdo, o cara dedicou toda a vida dele apenas para se tornar um mestre das artes marciais, e aos 60 anos ele conclui que todo aquele caminho que ele trilhou não valeu de nada se ele não alcançasse o nível divino. E fiquem atentos porque a próxima parte dessa luta é absurda. A gente vê realmente o nível que esses dois monstros estão. E dá pra ver bastante de como Tenkaichi é uma obra-prima. É um dos mangás mais bem desenhados, uma coreografia de luta muito bem feita. Nossa, cara, eu amo muito esse mangá. Eu comecei a ler ele quando tava na luta do Toda contra a Fumako Taro. Tava lançando ainda essa luta e, pô, eu fiquei viciado no mangá. Esse mangá é impressionante, pra mim merece muito mais reconhecimento. Mas bem, dito isso, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!